Momento Bancário. Boa noite. O tema terceirização foi destaque de seminário na última sexta-feira na sede do sindicato. Juristas, promotores e sindicalistas discutiram o método que as empresas têm utilizado para reduzir custos e aumentar os lucros, por meio de precarização do trabalho. No Brasil, existem 8 milhões de trabalhadores terceirizados. Segundo dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, isso representa 9% da população economicamente ativa. O percentual explica a terceirização como uma forma para reduzir encargos trabalhistas e custos com empregos formais, o que chega a ser visto como fraude. A terceirização ela é relacionada com a fraude quando o empregador terceiriza para deixar de pagar direitos que seriam naturais, legais, de serem respeitados a esse trabalhador. Eu tiro o trabalhador da empresa e passo para uma terceirizada e ele continua a fazer a mesma coisa. Ora, o que existe muito é você comprar um trabalho terceirizado e aquele terceirizador, aquela empresa que fica no meio, não é? Interposta que se chama, ela não repassa tanto ao trabalhador quanto aos órgãos do governo, INSS, Fundo de Garantia e outros, os valores que seriam devidos. Essa terceirização, que utiliza uma empresa de fachada, às vezes sem nenhum compromisso social ou legal, ela simplesmente fica com esses valores. O assunto fica ainda mais crítico se notarmos que são nessas empresas que acontecem o maior número de acidentes de trabalho. No setor petroquímico, por exemplo, dos 200 mortos no trabalho nos últimos 10 anos, 85% eram terceirizados. Para Grijalbo Coutinho, juiz da 19ª Vara de Trabalho de Brasília, a terceirização também viola os direitos humanos. A terceirização é frontalmente contrária ao direito do trabalho, porque a sua lógica é de reduzir os custos da mão de obra, é conferir a uma categoria de trabalhadores ou a diversas categorias de trabalhadores terceirizadas uma condição de inferioridade trabalhista, de inferioridade social, de inferioridade do ponto de vista de inserção na sociedade. Logo, a terceirização, sob o meu ponto de vista, ela tem essa lógica de reduzir os custos da mão de obra e, consequentemente, precarizar as condições de trabalho, o que, sem nenhuma dúvida, viola o direito do trabalho e é nitidamente contrária aos direitos econômicos, sociais e culturais. Na categoria, a forma cada vez mais comum de terceirizar os serviços são os correspondentes bancários. Funcionários de lojas, lotéricas, supermercados que desenvolvem as mesmas funções do bancário, mas que recebem salários e direitos muito diferentes. Atualmente, existem cerca de 180 mil postos de correspondentes bancários no país. O que a princípio deveria existir em locais com poucas agências, hoje reforça a precarização do trabalho, já que a grande maioria dos correspondentes estão localizados na região sudeste do país, local de grandes concentrações financeiras. No dia 31 de março, o Banco Central flexibilizou ainda mais as regras para a abertura de correspondentes no país, beneficiando as instituições financeiras. A regulamentação permite aos bancos criar um correspondente dentro do próprio conglomerado ou contratar uma empresa que faça exclusivamente os serviços bancários. O Banco Central está regulamentando e liberando cada vez mais atividades para o correspondente bancário. Isso não pode acontecer porque isso interfere na relação trabalhista e ele altera a legislação trabalhista. E o Banco Central não tem prerrogativa, não tem como função alterar a legislação trabalhista, isso cabe ao Congresso Nacional. Outro assunto discutido no seminário A Terceirização e os Impactos no Mundo do Trabalho foi a representação sindical desses trabalhadores. Para Raquel Cacêunicas, secretária-geral do sindicato, todo trabalhador que desenvolve serviço de bancário deve ser considerado como tal. Nós temos uma fiscalização, por exemplo, realizada pela DRT de São Paulo, a pedido do nosso sindicato, e nessa fiscalização, nessas empresas terceirizadas fora dos bancos, e que foi constatado que todos eles faziam serviço bancário. Portanto, naturalmente, ser representado por esse sindicato que os tem aqui na base de São Paulo. Especialistas discutem sobre a regulamentação da terceirização.
Para alguns, ela é inadmissível em qualquer situação. Para outros, os serviços chamados atividades meio, que não estão diretamente relacionados à função principal da empresa, poderiam ter a terceirização regulamentada. As atividades fim são todas aquelas que são vinculadas ao processo produtivo bancário, ou seja, tudo aquilo que o trabalhador faz e na ponta vai concluir uma operação bancária, no nosso entendimento, isso é atividade fim. A atividade meio, pelo que já há um entendimento, inclusive na Justiça, seriam as atividades de limpeza e segurança, pois assim elas já foram definidas, apesar de nós acharmos também que esses trabalhadores poderiam ser representados diretamente pelos bancos. O deputado federal Vicentinho, que também esteve presente no seminário, é autor do projeto de lei 1621, que tramita na Câmara para o combate à terceirização. Esse projeto de lei ele se refere a algumas coisas. Primeiro, não permite terceirizar tudo. Segundo, a responsabilidade não é mais subsidiária, é solidária. Terceiro, os sindicatos terão que ser ouvidos antes de qualquer pretensão da empresa, né? Para ver o que pode acontecer. Quarto, a empresa que porventura seja terceirizada, porque estava dentro dos critérios, essa empresa ela tem que demonstrar que é idônea e que tem condição de cumprir os seus compromissos trabalhistas e sociais. Quarto, no dos artigos fala que não haverá discriminação entre salário, condições e profissão daqueles trabalhadores. O Momento Bancário fica por aqui. Boa noite.